E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui para contar um pouquinho para vocês como que foi o meu processo. Eu comecei a pensar em ser enfermeira aqui nos Estados Unidos em 2009, quando eu descobri essa possibilidade através de uma enfermeira brasileira que trabalhava aqui. Só que ela não sabia me contar sobre o processo, porque isso tinha acontecido na vida dela muitos anos atrás. Então ela só falou para mim, olha, é possível, corre atrás, mas é difícil. Só que em 2009 eu tava na famosa algema de ouro, que é quando a gente tem um bom emprego no Brasil, que as coisas estão boas e a gente entra nessa zona de conforto e acaba que acha que é o suficiente. E mesmo sabendo dessa oportunidade, eu deixei esse projeto parado. Em 2014, eu resolvi dar entrada nesse mundo, nesse universo, só que não existia nenhum por cento das informações que vocês têm na mão hoje. Então eu comecei uma busca sobre por onde começar. E isso não acontecia, os resultados não vinham. Então o que eu fiz? Eu falei, enquanto eu não sei o resultado, que eu preciso dessas informações, eu vou estudar inglês. Então o meu processo foi super desorganizado por conta de falta de informação. Mas isso não me abalou, porque enquanto eu fazia o meu processo de começar a estudar inglês e buscar as informações, eu vivia e tá tudo bem. Cada coisa tem seu tempo e era o que eu podia fazer naquele momento. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia conseguir as informações, mas enquanto isso não acontecia, o que eu poderia fazer? Estudar inglês. Só que mais uma vez eu não tinha as informações e o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu entrei numa escola de inglês. Dessas escolas que tem na rua aí, aprende inglês em 18 meses, enfim. E eu me matriculei na escola e fiz todo o ensino do inglês básico numa escola, com aquele método convencional. Isso me tomou 9 meses. E aí eu vi que estava demorando muito para eu progredir, porque eu estudava, fazia as lições de casa, tudo, mas eu também não sabia como estudar sozinha em casa, eu não sabia como alavancar meus estudos. E então eu simplesmente ia para a escola, voltava para casa, fazia a lição de casa, me preparava para a aula seguinte, e assim foram os primeiros 9 meses. Isso já era 2015. Nisso eu vi que não ia rolar, pedi para minha professora de inglês da escola me dar aula particular, se ela podia, porque eu precisava evoluir. E ela aceitou a minha proposta e realmente foi muito diferente. Por isso eu sempre indico que vocês tenham um professor particular. Essa é sempre a melhor maneira de vocês estudarem, porque vai no tempo de vocês e não no tempo da turma na escola. Não precisa seguir aquele roteiro engessado da escola. O professor vai sentir a tua necessidade e vai evoluindo, ou vai segurar mais o conteúdo conforme a tua necessidade específica. E aí, num determinado momento, o que aquela professora tinha para me oferecer esgotou. Ela me passou toda a gramática do intermediário, enfim. Só que o intermediário, para quem já estudou, a gente entra num limbo e fica ali. E eu precisava fazer a prova de proficiência de inglês. Por quê? Porque nesse determinado momento eu já tinha começado o meu processo de validação. Eu tinha descoberto algumas informações totalmente equivocadas, comparando com as informações que nós temos hoje, mas era o que eu tinha. Então eu comecei meu processo de validação pela Flórida, pelo CGFNS, que até então era a empresa que fazia o Visa Screen. Então eu acertei a empresa, mas errei o estado. E aí a Flórida exigia que eu passasse no teste de proficiência. No IELTS 6,5 overall, 7 no speaking, e no TOEFL era 76 pontos overall, que é uma nota B1. Mas as estratégias do TOEFL são muito, muito bizarras. De qualquer prova de proficiência, mas eu acho que do TOEFL principalmente, porque os textos são muito acadêmicos, muito pesados, e o speaking deles você tem que gravar um áudio, então tudo muito complexo. E eu, depois que eu terminei meus estudos com a minha professora, eu comecei por conta própria estudar pro TOEFL. E comprei o livro oficial, comprei simulados e fiquei estudando estratégias e tal. Fiz a primeira vez e não passei, e fiz a segunda vez e passei, 3 meses depois. Peguei a nota que eu precisava para o TOEFL, e aí sim eu pude voltar os meus olhos para a NCLEX. Só que a minha validação foi
toda errada, porque eu inseri muitas informações no cadastro do CGFNS que não eram necessárias, porque eu queria fazer completo, porque eu não tinha nenhum parâmetro, diferente do que vocês têm hoje. Então, eu errei em muitas coisas. E para eu consertar todos esses erros que eu fiz, demorou bastante. Para eu entender o que estava errado e consertar isso, demorou muito. Quando, enfim, a validação saiu, o que aconteceu? A minha nota do TOEFL que eu tinha passado tinha expirado. Por quê? Porque durante primeiro eu passei no TOEFL, depois eu fui dar entrada no CGFNS, justamente por desconhecer o processo. E teve um delay entre essas duas coisas, por preparar documentos, pela demora que demorou o meu report. Então passou 2 anos que eu nem senti. E aí eu tive que fazer o TOEFL de novo. Beleza, fiz, passei de primeira, estudei 2 meses só para relembrar, passei de primeira. Ótimo, eu já tinha a nota de proficiência, eu já tinha o cadastro eu tinha a minha validação, tinha o cadastro no board, mandei meu fingerprint, deu tudo certo. Falei, agora eu vou estudar para o NCLEX, porque também eu me senti muito desestimulada a continuar estudando naquela intensidade, justamente porque minha validação não saía, eu não tinha parâmetros se ia sair, eu não conhecia pessoas que tinham feito, tinha uma informação ou outra aqui, um vídeo ou outro ali de alguns colegas que mais pra frente eu fui conhecendo mais, mas naquele momento que eu tive que tomar as decisões, eu não tinha respaldo. Então, eu fui no acerto e no erro e tudo bem, eu não me arrependo disso, porque era o que eu tinha naquele momento. Mas hoje eu vejo a facilidade que vocês têm e muitas vezes vocês não reconhecem esses privilégios que vocês têm hoje, sabe? Vocês têm tudo na mão. Mas enfim, quando eu voltei aos meus olhos para o NCLEX, durante esse tempo eu li o Kaplan, eu dei uma olhada e eu senti que a prova do NCLEX não ia ser tão difícil quanto a prova de inglês, eu já tinha essa noção. Então, quando eu falei, agora eu vou estudar para o NCLEX, entrou a pandemia. Nisso eu tive a Esther, aconteceu um monte de coisa, então tive muitos gaps, muitos momentos que eu não consegui focar no processo, então por isso que se arrastou bastante tempo. E tudo bem também, eu tava tendo a minha filha, né, na gestação eu tava trabalhando também, enfim, teve momentos que eu simplesmente parei, não era a minha prioridade naquele momento, o processo, apesar de ser meu plano A de vida, naquele momento eu não me sentia preparada para estar presente naquilo. Então, beleza. Quando entrou o NCLEX, que eu podia fazer, entrou a pandemia e aí tudo dificultou, não tinha escola para minha filha. E aí eu parei novamente até eu conseguir me reestruturar. Beleza. Quando eu me reestruturei, eu estudei durante 4 meses para o NCLEX e passei de primeira com as famosas 75 perguntas, né? Só que eu não estava trabalhando. E aí, quando eu fui aplicar para o sponsor, a vaga que eu desejava, que era a vaga em obstetrícia, né, uma vaga hospitalar, o sponsor precisava que estivesse trabalhando atualmente. Então, de dezembro, onde eu fiz o NCLEX, até eu realmente ser interessante para o sponsor, foram aí mais 2, quase 3 meses, onde eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Foi até que rápido, né, diante de toda cenário da enfermagem, muita gente fica desempregada, enfim, até que eu consegui voltar rápido. E aí o sponsor falou, tá ótimo, agora vamos buscar a sua vaga. E demorou quase 4 meses no total, né, para eu conseguir assinar o contrato na vaga que eu queria. Demorou 6 meses desde que eu passei no NCLEX, 4 meses do contato que eu tive oficial com a Worldwide, para eles acharem a vaga que eu queria. E nesse meio tempo eu tava ficando desesperada já, porque 4 meses para quem tá muito tempo esperando por isso parece uma eternidade, né? Eu fiz outras entrevistas, passei em algumas oportunidades, né? Recebi algumas offer letters, não passei em outras oportunidades também, por conta de não ter experiência na área proposta. E quando surgiu essa vaga de Labor and Delivery, eu estava de plantão na Promatre, um plantão daqueles, eu fiz a entrevista no meio do plantão, assim, num cantinho, e fui aprovada. Esse dia mudou minha vida, assim, totalmente. Eu comecei a chorar no meio do plantão e não podia falar o que era. Eu só falei, aconteceu uma coisa muito boa que vai mudar minha vida e, enfim, eu tinha que ficar quietinha, né? E
eu tava relembrando esses dias porque a gente entrou em março, né? Depois que assina o contrato, as coisas vão muito rápido, assim. Por mais que o processo imigratório tenha um probleminha aqui ou outro ali, em geral é muito rápido. E diante de toda a preparação, né? Aí eu fiz o IELTS, passei na segunda tentativa, porque já que eu tinha que passar, eu só fazia isso, só estudava, eu corria atrás, enfim. E aí eu lembrei que agora em março, né, eu agendei a minha entrevista, eu consegui a agenda no consulado da minha entrevista no dia 9 de março. Eu lembro, voltando da academia, eu consegui abrir o site e tinha lá o calendário disponível para eu agendar. E agendei pelo dia 31 de março. E olha só, já vai fazer um ano isso, né? E daqui a pouco vai fazer um ano que a gente tá aqui. Nós chegamos aqui dia 17 de abril. Como passou? Foi muito desafiador, né? Se você me vê falando assim, fala, uau, Angélica, muitos anos, será que eu vou dar conta, né? Será que meu processo vai demorar tanto? Não, definitivamente não. Essa experiência que eu tive foi a minha experiência naquele tempo. Hoje, a oportunidade que vocês têm é totalmente diferente, porque vocês podem dar aquele tiro certo, sabe? Vocês conseguem fazer as coisas planejadas, saber o que te espera lá na frente em cada etapa, se preparar para elas com antecedência. No meu caso, não. Eu não sabia qual era a próxima etapa, eu fui conhecendo as etapas conforme elas foram acontecendo e errando em muitas coisas, acertando em outras, às vezes me preparando em cima da hora, e isso atrasa o processo. E vocês não precisam disso. Mas o que eu quero deixar aqui, como resultado de toda essa minha experiência, é que vale muito a pena você não desistir daquilo que você sonha, né? Porque primeiro você sonha e daí você planeja e aí você realiza, né? Eu sonhei com isso, eu sabia que isso seria uma ótima oportunidade para mim e para minha família. E eu sabia que não ia ser fácil, mas eu decidi. Falei, então, ainda que demore, ainda que seja desafiador, ainda que eu não saiba o que vai vir pela frente, eu vou fazendo e eu vou olhar o dia de hoje. O que eu tenho que fazer hoje, eu vou fazendo, enfim. O tempo passou e aqui eu tô com eles, já vai fazer quase um ano vivendo essa vida nova, enfrentando muitos desafios, mas vivendo uma realidade da qual eu sonhei. Eu orei muito a Deus para viver isso. Então, a palavra que eu tenho para te dar hoje é assim: não desiste. Por que você deixou de sonhar? Por que você não acredita que você é capaz? Você é. Agora você precisa ser disciplinado e você precisa ter a consciência de que depende de você. Não depende absolutamente de ninguém e muito menos das circunstâncias, porque se você esperar o cenário perfeito, você não vai fazer nem isso, nem outra coisa. Então, apenas faça. O que você tem que fazer hoje? Estudar inglês? Faça o melhor que você pode. É o NCLEX? É entender o processo? Faça o melhor que você pode. O processo está 1 milhão de vezes mais fácil hoje do que foi para mim e para os colegas que vieram antes, porque a gente não sabia. E justamente por isso que a gente se compromete e ajuda vocês aqui, para que vocês possam realizar isso. É desafiador? É. Viver num país novo, muitas vezes não compreendendo o sistema, se atrapalhando com a língua, porém vivendo coisas que no nosso país a gente não tem condições de viver. Então, se você me perguntar se vale a pena, absolutamente vale a pena. É para todo mundo? Não. É para aquele que realmente deseja isso. Como eu sempre falo, ser enfermeiro nos Estados Unidos é só a ferramenta que vai te trazer até aqui. Você precisa querer viver no outro país, querer enfrentar esses desafios e também receber os benefícios que tudo isso traz. Mas você precisa ter informação. Hoje em dia tá tudo aí. Eu tô aqui no YouTube, no Instagram, Telegram, faço os workshops para poder abrir essas portas para vocês. Mas se vocês vão entrar por ela, aí depende de cada um. Contem comigo, boa sorte no processo, entendam que vocês são capazes, não precisa ser um super nurse para chegar até aqui, mas você realmente precisa querer. Conta comigo. Beijo.